terça-feira, dia 19 de novembro. Eu tava pensando durante o final de semana sobre umas coisas. Semana passada foi uma semana que pra mim foi bem difícil. Por quê? Eu estou numa fase da minha vida que eu estou me propondo fazer coisas novas, diferentes, que eu não sei. Então estou aprendendo coisas novas, me arriscando mais. E aí, algo que eu tinha feito não saiu como eu esperava. Não teve o resultado que eu esperava. E eu fiquei muito frustrada. Eu resolvi acolher o que eu estava sentindo, porque eu entendi que o que eu estava sentindo estava querendo me dizer alguma coisa. Depois de pensar, me permitir sentir as coisas que eu estava sentindo. E aí a minha semana, na semana passada, foi uma semana que eu não consegui manter a rotina com constância, não consegui fazer atividade física. Acabou que sendo toda uma semana atropelada, sem eu estar no ritmo que eu gosto de estar e que é bom para minha saúde. E aí eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? E na verdade eu estava me sabotando e eu comecei a refletir, poxa, primeiro eu tô me propondo a fazer coisas novas, coisas que eu não sei fazer, coisas que eu preciso aprender, que eu preciso estudar. E as coisas no início não vão ser como eu quero, não vão ficar tão boas como eu imagino, porque eu não sei. E ser bom em alguma coisa, primeiro preciso aprender, praticar, até chegar num nível que eu possa dizer assim, agora sim, aqui eu tô boa nisso, isso que eu faço aqui é muito bom. E eu percebi que situações como essa são muito gatilho pra mim. Precisava naquele momento ser mais gentil comigo e dar um passo atrás. A semana passada não foi uma semana como eu gostaria que fosse, mas ela foi uma semana que me deu muitas respostas a partir de sentimentos e emoções que eu estava tendo e que na verdade é um padrão, porque eu já me vi em situações parecidas em outros momentos, mas não consegui muito entender e resolver. E na verdade, semana passada eu resolvi acolher e entender o que eu estava sentindo e me permitir a não fazer o que eu deveria fazer, para entender qual é a motivação que me bloqueava a prosseguir na minha rotina, nas minhas atividades. E eu percebi que é um sentimento de autossabotagem. Muitas das vezes eu acabava projetando essas emoções, esses sentimentos em situações ou em pessoas. E na verdade é um problema que é somente meu. E que eu que tenho que ter a autorresponsabilidade com isso e assumir a minha responsabilidade comigo mesma em resolver os meus próprios problemas. Porque se isso é um problema para mim, ninguém vai resolver por mim. Quem tem que resolver por mim sou eu. Eu posso me permitir hoje eu não fazer algo que estava planejado, mas eu não posso permitir que isso se torne uma constante, que isso se torne o corriqueiro. Eu posso me permitir tirar um dia para descansar, mas eu não sei se está fazendo muito sentido tudo isso que eu estou dizendo, mas acontece que o que eu estou querendo dizer é que tem situações na nossa vida que somente nós podemos tomar atitudes por nós mesmos e encarar os nossos problemas como sendo pessoas responsáveis por eles. E não ficar projetando nos outros, nas situações.
E é assim mesmo, tem dias que não vão ser tão bons, tem semanas que vão ser mais difíceis. E foi muito interessante porque entender isso me deu uma outra energia para começar essa semana, sabe? Para começar no ritmo que para mim é saudável, no ritmo que eu gosto. Me fez perceber que segunda-feira é o dia que eu gosto de fazer faxina na minha casa. E é porque eu gosto, não é porque eu tenho que fazer. É porque eu quero fazer, porque é importante pra mim, porque isso vai ser bom pra minha rotina da semana. Passando um batomzinho. Eu gosto desse, quase que eu não... Tem momentos na nossa vida que somente a gente... Eu sei que é difícil, assim, não é um... Eu sei que é difícil, isso é bem, muito difícil. Não é só ter força de vontade, não é sobre isso que eu tô falando. O que eu tô falando é sobre se perceber numa fase difícil. Olha, eu tô vivendo uma fase difícil, as coisas... O avião tá passando. Passa, avião, passa, avião. Tchau, avião. Tchau, avião. Não é sobre ter força de vontade, é só ter força de vontade, não é sobre isso. É sobre se perceber numa situação que é difícil e que ela tende a se repetir na nossa vida. É a gente para tudo. Isso aqui eu tô percebendo que eu tô caindo nisso muitas vezes, nessa situação. Está se repetindo na minha vida. Então, para tudo, acolho aquilo que eu tô sentindo, aquelas emoções, me pergunto por que eu tô sentindo isso, por que eu tô sem energia, por que eu tô triste, por que isso me deixou assim, entende? E não projetar nas pessoas que estão na nossa volta e nem nas situações. É se perguntar por que eu tô sentindo isso e acolher isso. E se for preciso, se for preciso, deite, descanse, durma, saia para dar uma caminhada, não fale com as pessoas que estão convivendo com você na tua casa, fala, hoje eu quero ficar quieta, não quero falar nada, eu preciso sentir o que eu estou sentindo. E acolha de forma generosa e não fique se culpando por hoje eu não cumpri tal tarefa, hoje eu não consegui entregar tal resultado. Tudo bem. É mais importante a gente dar passos na nossa vida que eles são sólidos e que contenha também uma paz, uma tranquilidade, do que... Acho que agora eu já falei coisa com coisa, não tô mais lembrando o que eu queria falar. Mas resumindo, bem resumidamente, quando você estiver triste, que você estiver com emoções que você não entende, por que está sentindo, pensamentos, por que você está pensando certos pensamentos, parar, respirar, se for preciso fazer mesmo um exercício de 3 a 5 minutos de respiração e se perguntar por que eu tô pensando isso, por que eu tô sentindo isso, e assumir para si essa responsabilidade, mas não no sentido de peso, de culpa, de assumir a responsabilidade para si sobre as suas emoções com generosidade, com amor e com gentileza consigo mesmo, entende?
e entender que a gente não vai ser bom o tempo inteiro nas coisas que a gente se propõe a fazer, que a gente pode errar, que a gente vai errar, entender que se eu me propus a fazer algo novo e diferente, vai demorar tempo para que eu tenha o resultado que eu gostaria. Entender que a gente precisa colocar limites não só nas pessoas que estão na nossa volta, mas em nós mesmos, no sentido assim, isso eu posso, isso eu consigo, isso eu não posso, isso eu não consigo. Pode ser que eu não possa agora, mas pode ser que eu possa no futuro. Então é sobre isso. Me arrumei para ficar bonitinha em casa. Agora eu vou sentar ali no computador, vou dar uma lida em umas coisas que eu tenho que ler. E é isso. Vou começar a fazer um almoço agora. E o almoço hoje vai ser carne de panela, que é aquela carne de panela que eu fiz na terça-feira da semana passada. Eu já tirei ela do freezer. Arroz, uma salada. Como a carne de panela tem aipim, eu acho que eu só vou fazer o arroz, uma salada e feijão. E nossa, já tô morrendo de fome. Bora. Muitas das vezes a gente não sabe por que tá tendo certos sentimentos e emoções. Mas o exercício de parar e falar assim para si própria: por que que eu tô pensando isso? Ou por que que eu tô sentindo no meu corpo isso? Um cansaço extremo, ou um peso no corpo, ou uma palpitação no coração, ou uma falta de ar, ou às vezes um excesso de ar. Parece que a gente tá com, sei lá, tem um balão inflado dentro do nosso corpo. Esses sentimentos, eles no corpo, eles estão querendo dizer alguma coisa, né? Então eu tenho feito esse exercício de parar e pensar por que eu tô sentindo certas coisas, e o entendimento de que eu preciso me autorresponsabilizar por esses sentimentos. Às vezes, esses sentimentos vêm a partir de gatilhos através de outras pessoas. Mas por que o fulano, o ciclano, o primo, a mãe, o amigo disse me faz sentir assim? Me faz sentir esse ar todo dentro do meu corpo, ou me dá essa palpitação, ou me dá esse desânimo, esse peso no corpo. É aí que está a resposta. Mas nesse momento, a gente tem que ter um olhar generoso e amoroso
com isso que a gente percebe. Porque senão a gente acaba indo para um auto-julgamento que às vezes é muito cruel com a gente mesmo. E nós somos seres humanos que estamos aqui nessa terra aprendendo a viver, a conviver, a partilhar. Tem coisas que a gente sente que elas transcendem a nossa compreensão. Muitas das vezes são bagagens que a gente está carregando de antepassados nossos. Eu acredito isso, né? O nosso corpo, ele traz muitas memórias, né? Então, fazer o exercício de se perceber e entender por que eu sinto certas coisas tem sido muito importante para mim e tem sido assim libertador. Mas eu sei que não é algo fácil assim, sabe? Não é um botão que você aperta agora toda vez que eu estiver triste ou toda vez que eu estiver me julgando, eu vou saber por quê. Não. Leva tempo. E a meditação, acho que me ajuda muito nisso, né? Porque parar para respirar, parar, sentar, fechar os olhos e focar na minha respiração, nem que seja por 5 ou 10 minutos, faz eu perceber que tipo de pensamento eu tô tendo. E depois de muito tempo já praticando meditação, já pratico meditação acho que há uns 4, 5 anos. E quando eu comecei bem assim, 5 minutos, depois fui evoluindo. Hoje em dia eu medito em torno de 40 minutos, 1 hora, depende do dia. Tem dias que só dá pra meditar 10. Mas enfim, voltando pro foco. Parar para sentar, fechar os olhos e focar na respiração me fez perceber padrões de pensamentos. E aí, justamente, padrões de pensamentos de autossabotagem, ou padrão de pensamento de julgamento, ou padrão de pensamento de idealização, de perfeição, sabe? Então, atenção nos pensamentos. E agora eu vou parar para fazer almoço, porque senão eu fico, ó, blá blá blá, blá blá blá, e passo a hora de fazer almoço. Vou fazer arroz integral. Fui abrir o vidro de óleo de coco e o óleo tá bem líquido, derramou na minha mão. Ainda bem que não derramou na minha roupa. Esse arroz integral é um pouco diferente do que eu costumava comprar. Esse é o agulhinha, eu gosto mais do caseiro.
Mas eu achei que tava muito caro da última vez que eu fui comprar, então eu comprei esse. Eu ainda não acertei muito o ponto. Eu não gosto quando o arroz integral fica assim, todo paratido. Eu gosto de comer o arroz, o grão inteiro. Sei lá, coisa da minha cabeça. Muita salada. Ó. Eu esqueci de mostrar, mas eu coloquei tomate seco nessa salada aqui, aquele tomate seco que eu fiz na terça-feira passada. Beterraba, que eu amo, que está deliciosa. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro. E hoje eu acordei com pensamentos acelerados. Pensamentos acelerados não é um pensamento de uma ideia de forma muito rápida. Na verdade, são pensamentos, muitos pensamentos diferentes. E pensamentos que não têm conexão um com o outro de forma muito rápida. E isso vai dando uma certa ansiedade. E para mim, eu tenho a sensação que parece que eu estou me enchendo de ar, porque eu fico às vezes em silêncio e com muitas coisas na mente, pensando de forma muito rápida. E isso vai dando ansiedade e é angustiante. E aí logo pela manhã eu percebi esse padrão de pensamento. E aí quando isso acontece, eu procuro focar em alguma atividade. Não por muito tempo, mas por algum período de tempo. Aí eu tomei meu café da manhã, tranquilamente, sentei, peguei um livro, fiz uma leitura em torno de uns 15 minutos. Já comecei a focar em algo mais consistente. E aí eu terminei essa leitura, aí fui fazer coisas em casa, fui dar uma organizada na casa, porque daí eu comecei a colocar essa energia que está dentro do meu corpo, dentro da minha mente, para fora. E daí eu dei uma organizada, uma geralzona na casa, já para começar o dia com tudo organizado. Já me senti até assim um pouco mais aliviada, porque um pouco dessa energia já saiu do meu corpo. Aí eu sentei e fui meditar. Meditei por um tempo e o exercício de meditação, quando eu tô assim com pensamentos acelerados, eu procuro somente sentar num lugar tranquilo e focar na respiração. Que é só o fato de sentar, fechar os olhos e ficar um tempo respirando, prestando atenção na respiração, é super eficaz para mim, assim, me melhora, assim, eu não sei nem dizer, um tanto enorme. E é muito bom, e aí eu fico sempre bem relaxada e dá outro gás para continuar o dia. Ontem
eu fui no mercado e eu comprei um caderno. Esse aqui é um caderno pequeno e ele é muito fofo porque ele tem limãozinho siciliano. Eu comprei esse caderno porque outro dia eu tava aqui navegando pelo YouTube e aí eu vi uma menina falando sobre escrever os sonhos em um caderno. Não os sonhos aqueles que a gente tem quando tá dormindo, mas os sonhos que a gente tem na vida, de a pessoa que a gente quer se tornar ou as coisas que a gente quer conquistar. E eu achei tão interessante, achei muito legal. E aí eu resolvi comprar um caderno pra mim, ele tá em branco ainda, todo em branco, e pra ser o meu caderno dos sonhos. E no vídeo ela fala sobre a importância de escrever os sonhos que se tem, por exemplo, quero ter um cachorro, quero ter uma casa, quero fazer tal viagem, e escrevendo com detalhes. Porque quando você escreve um sonho que você tem, coloca num caderno, numa escrita, você já está manifestando no mundo de alguma forma. Então eu achei que é um exercício muito legal e além de ser um exercício de escrita, é um exercício bem interessante. E eu quero começar a fazer o meu caderno dos sonhos e eu tô bem animada. E sem contar que esse caderno é tão fofo. É muito lindo esse caderno. E aí eu comprei um pra mim e comprei um pro meu marido também. E aí a gente vai começar a fazer juntos o nosso caderno dos sonhos. Vai ser bem legal. Sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E em algum momento da minha vida, eu acho que eu deixei de exercitar tanto o sonhar. E aí, quando eu vi essa ideia no YouTube de um caderno para você escrever os seus sonhos, eu achei isso tão interessante. Eu tô fazendo mini bolinhos de banana com chocolate. Aqui no liquidificador eu já coloquei os ingredientes líquidos, vou bater e depois misturar com os secos. Aqui já tem um pouco de banana. Eu já bati todos os ingredientes líquidos e uva passas, porque vai uva passas nessa receita. Essa receita é bem fácil. É uma receita da internet, que é um bolinho bem gostoso, sabe? Pra comer com um chazinho em dias de chuva. Hoje tá chovendo. Deu vontade de fazer um bolinho. Todos os líquidos. Vou misturar bem, porque aqui já tem um pouquinho, tem uma banana amassada que eu coloquei. Agora eu vou colocando o farelo de aveia aos poucos, porque eu não sei se eu vou botar tudo. Na receita diz 2 xícaras, mas eu achei muito. Talvez eu coloque um pouco menos. Meia colherinha de canela, chocolate picado, levar pro forno.
Ai, que perfeição. Ó, ficaram prontos meus bolinhos. Ficaram lindos meus bolos. Vou experimentar. Já peguei aqui a minha xícara de chá. Vou experimentar aqui. Vamos ver se ficou bom. Olha. Muito bom. Sério. Ficou na textura perfeita. Chocolate na medida certa. Muito bom. Olha. Que delícia. Nossa, tá muito bom. Chazinho de hortelã. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, comendo esse bolinho delicioso. E até o próximo vídeo.